É isso. Ok? Aqui você controla o que está saindo lá na frente. E aqui você controla aqui para interagir o chat e aqui, ok. Ju, agora estamos no ar. Estamos online, no ar, conectados. E aí, na medida que as pessoas entrarem, eu já vou conseguir acompanhar aqui para saber se a gente, como é que está a nossa interação aí, né? Então vamos lá. E aí, novamente, tudo bem? Acho que tá ok. Acho que tá ok. Então vamos lá. E agora vamos começar do começo. Oficialmente, 17/17, iniciado nossa atividade, né? E aí, pessoal, eu quero que vocês sejam muito bem-vindos aqui no canal do Talento Nato. O Talento Nato é um projeto de inteligência 4.0. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, mais do que nunca, de agora até adiante, todas as nossas características pessoais, nossos talentos, nossas crenças, quem somos de verdade, vamos estar mais do que nunca interagindo e atuando no universo do mundo do trabalho. Ok? Estamos fazendo essas pausas aqui para ver se está tudo ok mesmo no talento, na transmissão, na parte técnica, né? E a nossa carreira, a nossa vida profissional, ela também vai interferir, vai estar cada dia dentro de casa, vai estar cada dia mais sua. Vai estar cada dia mais, desculpe, gente, explicando de novo, tá? A partir de agora, cada vez mais, as nossas habilidades, os nossos talentos, nossos dons, eles vão estar a serviço e com liberdade para estar a serviço da nossa carreira. E a nossa carreira, cada vez mais, vai ser a nossa expressão de criação do mundo. Parece muito simples falar assim, mas não é. Então, é um trabalho que exige da gente, que exige de verdade da gente uma doação, um ato de doar com o coração, com outra mentalidade, com outra vibração, ou com outra vibe, quem quiser, né? Se quiser. Então, assim, já está colocado, já está posto, a gente vinha. Para quem chegou antes ou não, quem chegou agora no horário, ou quem vai assistir depois, nós já estávamos aqui nos bastidores, conversando, eu e o Juliano, que a gente já vinha teorizando, já vinha teoricamente desenvolvendo esses estudos e percebendo a importância de trabalhar, de nos trabalhar enquanto seres humanos, e a partir disso acessar nossos talentos, nossos dons e conectar com o mundo de uma forma criativa, de uma forma a levar uma mensagem que nos expresse a nossa missão de vida. Fala-se tanto em propósito, mas nesse momento, mais do que nunca, nós vamos viver o verdadeiro propósito, né? Entender o que é propósito, entender o que é ser humano, o que é ser um ser humano, o que vem a ser, e tudo isso que compõe. E o Juliano, ele é uma pessoa assim, extremamente especial na minha vida, porque o Ju, desde sempre, eu percebo nele assim, um talento incrível, um talento assim, extraordinário para se expressar dentro da área dele. E eu não vou falar muito dele, não, que eu quero que ele conte bem mais assim, sobre a experiência dele, sobre a visão de mundo. Eu quero que você traga isso, Juliano, e depois compartilha com a gente o que você faz, como que você se expressa no mundo, né? Então, hoje, mais do que nunca, reafirmando aí, muito mais do que crescer e estudar, né? Se desenvolver quanto pessoa, estudar, fazer uma faculdade, ter uma carreira. Então, hoje, as carreiras, elas são cada vez mais a expressão da nossa criatividade, dos nossos dons, a nossa expressão divina, por assim dizer, né? Então, com vocês, Juliana, eu quero agradecer muito, muito, muito você ter aceitado o convite, de você ter se disponibilizado agora, perto do Natal aí, para quem for assistir depois, gente, assim, nós estamos fazendo dia 21 de dezembro, já as portas aí do Natal de 2020 desse ano,
completamente maluco que foi. E eu vou te pedir agora, Juliano, que você se apresente um pouco, fale um pouco de você. A voz é sua, a palavra é sua, tá? E a gente vai construindo esse encontro de hoje. Agradeço. Maravilha. Obrigado, Ângela. Obrigado pelo convite. Eu fiquei imensamente feliz quando você fez esse convite, aceitei prontamente, né? Porque a gente tem uma conexão muito legal, assim, né? Interpessoal, a gente tem uma conexão muito legal. Então, eu sou o Juliano, eu sou chefe de cozinha, sou cozinheiro desde 2007 e eu conheci a Ângela através do Quantic Mind, né? 2018 foi, né? A gente fez uma imersão, a Ângela conduziu uma imersão sobre expressão de talentos, também teve uma conexão com interações pessoais, interpessoais, autoconhecimento. E foi um momento que eu estava precisando realmente de uma visão dessa. Então, eu digo assim que você chegou no momento certo, né? Porque eu estava passando por um momento turbulento, assim, na minha vida. E isso reflete no que você falou, né? Das nossas habilidades, dos nossos talentos, como que o talento está se expressando, se você está num período difícil, turbulento da sua vida, você está mais reprimido, e quando você não está, você abre o fluxo para o teu talento, para a tua criatividade, né? E as coisas, elas andam num outro eixo, né? Numa outra velocidade. Então, é mais ou menos por aí. Maravilha. Ju, conta um pouquinho para a audiência aí, para o pessoal, conta um pouquinho sobre a sua carreira. Eu acho muito legal a gente dar esse contexto de como é que você chegou na cozinha. Conta aí como é que você chegou, quais foram os desafios que você sentiu. Conta um pouquinho para nós aí sobre a sua trajetória e, principalmente, para quem ainda está assim desconectado do seu dom, né? Ou ainda não identificou, para quem ainda está procurando, ou mesmo para quem tem noção de quais são os seus dons, quais são os seus talentos, mas ainda está flutuando, né? Gravitando em volta, em órbita ainda, né? Gravitando ali em torno do talento. Conta um pouquinho, porque eu acho que a sua história ela é muito, muito, muito inspiradora. Eu adoro, queria que você compartilhasse agora com o pessoal. Então, tá. Quando eu terminei o segundo grau, né, e aí a gente começa a pensar em profissão e carreira, meu pai queria muito que eu fizesse medicina. E eu até tentei o vestibular algumas vezes, mas não era aquilo que eu queria, porque eu queria fazer a vontade do pai, né? Queria trazer esse orgulho, essa vontade e tal. Acabou não dando certo. E aí eu comecei a estudar Ciências Biológicas, em Cascavel, na UniOeste. Fiz 3 anos lá, gostava muito. E aí depois, nesse período, eu estava também evoluindo pessoalmente, né? E desabrochando para muita coisa. Então eu precisei sair de Cascavel, que era uma cidade pequena, uma cidade muito controladora e tal. E aí eu quis me aventurar e usar um pouco da minha liberdade em Curitiba. Mudei para cá e aí comecei a pesquisar o que fazer de acordo com as minhas habilidades. Eu sempre gostei de cozinhar, mas naquela época, foi 2007, ainda era muito novo, né, esse negócio da gastronomia, assim, não existiam faculdades nem nada. Então eu acabei fazendo curso no Centro Europeu, que aqui em Curitiba é uma boa escola. Só que a gastronomia não é tão simples como parece, né? Hoje as pessoas falam assim, você tem um dom, você cozinha bem e tal. Mas existe muita técnica para você aprender, até você construir tudo isso, essa bagagem, né? De muitos anos que eu venho estudando. Então, eu comecei a trabalhar com isso. E no começo da minha carreira, eu comecei a trabalhar em restaurantes, mas aquilo não me fazia bem, assim, sabe? A rotina, o desgaste,
era muito estressante para mim, muito desgastante. Trabalhar final de semana, trabalhar domingo, trabalhar sábado, trabalhar feriado. E aí eu tentei buscar alternativas, possibilidades de continuar trabalhando com gastronomia, só que em outro segmento, né? E aí que eu comecei a trabalhar com eventos, e aí comecei também a trabalhar com a parte de educação. Comecei a dar aula em gastronomia, em algumas escolas aqui em Curitiba e tal. Já tive também uma escola em São José dos Pinhais, né? E aí eu consegui essa coisa de conseguir essa junção entre a gastronomia e a educação. E aí eu comecei a ter um pouco mais de conforto assim no meu trabalho, de ver aquilo como alguma coisa produtiva para as outras pessoas também, né? Porque levar conhecimento para os outros é muito interessante, assim, você ganha muito, né? Quando você dá, você ganha muito. E aí eu comecei a trabalhar com isso. E desde então, venho... Acho que deu uma travadinha, não sei se deu uma travadinha. Então, sensacional. Passou. Travou? Pode falar. Voltou. Legal. A gente ainda tem o desafio um pouquinho das nossas conexões, né? A gente, por mais que a gente escolha assim horários que sejam bacanas para fluir, ainda a gente tem o desafio. Juliana, acho que, olha, eu vou anotando aqui, assim, o hábito, né? O hábito do anotar, enfim, do estudioso, né? Eu fui anotando umas coisas aqui na medida que você foi falando, e eu achei super interessante. Primeiro, né? Vou usar você como modelo, digamos assim, de estratégias para o dia a dia, para a vida, né? Primeiro, você foi tentar, eu vou fazer medicina porque existia a expectativa da família. É muito comum, né? É muito comum. E eu vi várias pessoas, conheci, né, na minha trajetória. Eu achei, assim, comum encontrar pessoas que fazem primeiro ou ingressa, conclui ou não conclui uma faculdade, um curso, uma carreira que não é sua, que não é aquilo que ela deseja. É para agradar, para atender a expectativa da família, né? Então, tem bem isso. O meu pai, minha mãe, minha família que espera de mim que eu seja advogado, que eu seja funcionário público, que eu seja... Né? Enfim, que você seja quem estiver ouvindo, né? É natural que a sua família tenha expectativas sobre aquilo que você vai trilhar enquanto profissão, né? E aí, eu acho muito interessante, mas o que me chamou um pouco a atenção, porque eu sou muito afeita a olhar o que existe, o que se repete de padrão. Eu adoro encontrar padrão, né? E você falou uma coisa, olha, a medicina, daí você falou a biologia, e você daí foi parar na cozinha. Cara, isso tudo tem muito a ver uma coisa com a outra, né? Olha que às vezes, assim, os talentos da gente, eles vão desfilando na frente, e tem bem essa coisa assim, porque a medicina, ela trabalha hoje um pouco mais voltado até para a questão da saúde, ou para as consequências da não saúde, né, para o tratamento daquilo que adoeceu, que tem desafio. A biologia nada mais é do que ter essa proximidade com a vida, com aquilo que é o organismo vivo, né? Como que se dá essa questão da manifestação da vida dentro de um corpo físico, né? E de repente você vai parar na gastronomia, que daqui a pouco, gente, como a gente já disse, o Juliano vai falar para nós sobre a questão do invisível que existe dentro da seleção dos ingredientes para preparar uma refeição. E olha, maravilhoso, eu que te conheço, sei o quanto você traz isso para dentro da produção, né? Não sei se eu usar algum termo aqui que não seja correto para esse preparo desse alimento, né? Então, você, de qualquer forma, o elemento, o padrão que eu encontrei aí já em você é que essa questão de doar a vida, de contribuir com a vida, já fazia parte aí da sua sementinha pessoal, né? Da minha sementinha que está crescendo ainda, né?
Não, mas eu digo assim, desde sempre, desde a sua infância, você já traz essa questão de afeição com o lado da vida, né? De trazer essa questão do ser humano e a vida, né? Muito legal. Eu acho que também essa conexão com a natureza, com o orgânico, eu acho que isso também tem alguma conexão, assim, eu sinto que tem alguma conexão, assim, sabe? Sem dúvida, não sei. Para mim está muito claro, assim, né? Quando a gente olha, para mim está muito claro que uma pessoa que ela vai gostar de levar para o outro aquilo que vai alimentar e o que vai garantir muito mais que a simples subsistência, sobrevivência, mas também nos elevar até a possibilidade de nos fortalecer para que a gente vá para um outro estágio evolutivo, passa pela vida, né? Passa pela biologia, passa pela medicina e passa pelo alimento, né? E nós estamos fazendo aqui um suspense, as pessoas talvez ainda, para quem não conhece o Juliano, ainda deve estar pensando, meu Deus, será que o Juliano, ele é chefe da área vegana, da área naturalista, da área orgânica? Não, daqui a pouquinho a gente o Ju vai falar essa visão que ele tem, e eu quero também compartilhar uma experiência que nós vivemos, que é um presente que ele nos proporcionou e a forma como ele expressou, né? Muito legal. E olha só, Juliano, aí outro elemento que você trouxe, que é a questão da educação, né? A gastronomia e a educação. Mas eu vejo não só essa questão da educação tradicional, convencional, instrumental, mas essa questão de semear no outro o desejo do aprender constante, né? Por aí. Isso? A minha mãe é pedagoga, né? Então eu cresci num ambiente escolar, assim. Então acho que vem daí eu brincava de mimeógrafo, eu adorava brincar no mimeógrafo. Que legal! Na biblioteca da escola onde minha mãe trabalhava. Então, sabe, cheiro do álcool, assim, quando você roda, tenho recordações muito fortes disso, assim, sabe? De brincar com carimbos, e adorar e carimbar as coisas, assim, fazendo de conta que estava dando nota para as coisas. Que legal, que legal. E aí, assim, olha, pessoal, para quem ainda não percebeu ou só está sentindo reflexo, mas ainda não tem o hábito de olhar para as questões da reorganização social, a educação, ela está passando, já está aí por uma disruptura, por uma remodelagem, né? E dentro desse novo conceito de educação, nós vamos sair do formato da educação tradicional, ir para a sala de aula, aprender, buscar instrumentos, e aquilo só vai bastar para ter o diferencial. Não, a educação agora ela é uma educação ao longo da vida, é o chamado lifelong learning. É mais do que nunca um convite para que você e todos nós desenvolvamos o amor, o carinho pelo aprendizado, né? Porque isso vai fazer parte da nossa vida cotidianamente. E seja a idade que for, da criança, do adolescente, do jovem adulto, à velhice, né? Então, daqui a pouquinho, o Brasil, principalmente, daqui menos de 10 anos, a nossa pirâmide de gerações, ela vai estar um losango. Então, nós éramos um país jovem, até bem pouco tempo atrás. Então, porque, para quem não sabe, a pirâmide das gerações, a base dela toda, ela era de jovens, depois o adulto em fase produtiva e a velhice, e agora não. Essa pirâmide, ela vem se invertendo. E eu trago elementos aqui. Por que eu estou falando disso, né? É para tentar semear ou despertar a importância de modificar nosso modus operandi sobre a visão do que é vida, sobre a visão do que a vida nos apresenta. E a educação, daqui para frente, ela vai passar... vai exigir de você estou falando com você que está ouvindo a gente agora, que você conheça mais do que nunca outras habilidades, outros talentos que você tem, que eles não são instrumentais apenas, que eles não são
somente de aprender o Excel, as planilhas, né? Enfim, a parte instrumental. Mas, mais do que nunca, se você der no Google aí, o iceberg de Freud, né? Que o nosso inconsciente, ele está submerso. Então, a gente tem ali... a gente tem só a pontinha do iceberg que aparece, que é o que estamos manifestando, apresentando, e todo o nosso inconsciente, enquanto ser humano, ele está... o nosso conhecimento ele está submerso, que é disso, que ali estão as nossas soft skills, que ali estão a nossa inteligência emocional, é dali que você vai tirar recurso com outras áreas muito sutis, inclusive, para quem está começando, é tudo assim, vai ser uma novidade, vai ser um universo, e conforme você for caminhando, você vai chegar num ponto que vai começar a descobrir cada coisa tão interessante do que somos enquanto ser humano, não é, Ju? E aí a gente vai chegar num outro estágio do conhecimento, dessa nova educação, né? Que legal. Isso é muito legal, né? Imaginar isso, esse avanço que está acontecendo, né? Como as coisas mudaram, né? De um tempo para cá, assim. Isso é muito legal, muito legal. Muito bom. Legal. E olha só, então, Ju, agora acho que a gente eu já vou provocar você a responder um pouquinho para nós como é que você constrói, ainda não revele tudo, tá? Eu quero que você conte como é que você faz para começar a preparar tudo que envolve aí no seu preparo num dia que você vai separar o seu dia para cozinhar, para preparar os seus alimentos. Começa a contar para a gente, revela um pouquinho aí para a gente. Eu acho que eu consigo separar em dois momentos muito distintos, assim, né? Eu falo que isso veio muito agora nesse negócio da pandemia, porque o que eu cozinhava não era o que eu comia. Legal. E para muito cozinheiro é assim, né? A gente não, a comida que eu postava no meu Instagram não era a comida do meu dia a dia. Era uma coisa que não refletia muito a realidade. Daí eu comecei a trilhar esse paradigma, começou a me incomodar bastante, assim. Mas eu diria assim, quando a gente pensa em comida, e como eu trabalho com, às vezes eu tenho um cronograma a seguir, um evento, uma tabela para cumprir. Nem sempre eu que escolho tudo que vai ser servido. Na maior parte das vezes, a pessoa que escolhe, o gosto da pessoa que tem que ser feito, né? Quem te contrata, você diz. Então, eu vejo isso como... Quando você é contratado, de contato? Contrato. Isso, quando alguém te contrata, faz uma encomenda, e aí? Porque é diferente, por exemplo, da pessoa que cozinha em casa, cozinha para a família, cozinha para o seu dia a dia. É diferente essa relação com a comida de quem trabalha com comida, né? Então, por exemplo, assim, na minha visão profissional, provavelmente é muito diferente essa relação, né? Então, eu consigo separar isso. É importante separar isso para que não fique aquela coisa muito... Todo mundo está assistindo aí acha que existe um padrão, que existe uma fórmula, uma maneira, e não é bem por aí que acontece, né? Então são distintas essas coisas. Então, por exemplo, assim, na minha alimentação, hoje em dia, a minha alimentação é muito mais voltada para uma questão nutricional do que para a questão, por exemplo, do sabor unicamente. E, às vezes, quando eu estou num evento, não, a gente precisa seguir a técnica e o sabor, tem que ser a perfeição do sabor, da textura, de tudo aquilo tudo, né? Que a cozinha imprime. Mas no dia a dia não, né? No dia a dia você tem que pensar no alimento de uma forma muito mais holística, né? Por que você vai comer o feijão? Por que você vai comer o arroz? Né? Por que você não vai comer feijão e lentilha no mesmo prato? Os dois são do mesmo grupo alimentar, têm as mesmas características. Então, saber separar isso nutricionalmente também é importante para compor uma refeição, né? Para harmonizar uma refeição. E é legal disso tudo
que quando a gente começa a falar de comida, a gente vê também que a comida está muito relacionada com a medicina, né? A cozinha ayurvédica está muito relacionada com a coisa da prevenção, né? Cada organismo é um organismo, é o fogo, a terra, é o ar. E aí a gente consegue achar essa relação com a comida, né? E não banalizar a comida, né? Também conhecer o seu corpo, né? Que tem por causa das intolerâncias, das restrições, das alergias. Então, tem muita coisa envolvida nisso, né? Nossa, você vai falando assim, você trouxe vários termos, né? Que às vezes quem não é uma questão de consciência, né? Quem não traz a consciência, essas questões relacionadas ao alimento, né? Você trouxe, por exemplo, a questão da nutrição, que aí quando você está procurando se alimentar ou, né, escolher uma refeição ou um alimento somente pelo sabor, ou quando você está procurando por uma questão nutricional, ou para uma questão personalizada para o seu organismo, que daí acho que seria uma questão mais funcional, não sei se é isso mesmo, se é uma alimentação um pouco mais funcional. É muito interessante, porque daí eu já começo a ver várias escalinhas, né? Para fazer essa seleção. E aí, de novo, quero retomar com você, que você trouxe assim, a comida que eu como é diferente daquela que eu cozinho, né? Que é essa relação do que você vai fazer para você, para o seu ambiente doméstico, para compartilhar com pessoas dos seus laços de proximidade, para aquela pessoa que te contratou, e com certeza ela contratou porque ela tem um outro objetivo, que muitas vezes ele é até intrínseco, né? Digo isso porque a gente que vem da área de eventos, de turismo, sabe que muitas vezes você está prestando um serviço e aquele serviço, ele não é só o serviço por si só, tem ainda uma questão, um motivo intrínseco, ou seja, que é interno, emocional, dentro da pessoa que te contrata e te convida para prestar aquele serviço, né? Muito interessante isso, né? E aí, Ju, eu porque queria... a comida é comunhão, né? Então, quando a pessoa me contrata, ela tá pensando na comunhão, e eu também tenho que pensar em acertar, né? Em atender a expectativa, porque eu sei que aquilo ali vai envolver um laço afetivo muito grande. Legal. E aí eu não posso deixar de te provocar para falar sobre o aspecto afetivo. Aí começa a compartilhar, pessoal, que você tem assim, um conhecimento muito rico, que eu sei, sobre essa questão, a memória afetiva, a expectativa emocional para quem você está cozinhando, né? E também a questão das emoções do cozinheiro nessa hora, né? No preparo, né? Compartilha com a gente um pouquinho aí dessas suas, enfim, dessas suas peculiaridades de chefe. Peculiaridades. Eu, quando eu cozinho, eu tenho que estar com a minha cabeça bem limpa, bem clean, assim. Porque a gente sofre influência do meio, né? Sofre influência das emoções também, quando a gente está cozinhando. Então, por exemplo, assim, eu sei que esses dias eu fiz um corte feio no meu dedo, eu estava muito nervoso com outras coisas. Então, aquilo refletiu para eu me acidentar, né? Porque eu estava correndo, estava com pressa, estava ansioso, e eram várias coisas acontecendo, assim. Então, tudo isso reflete, né? Como a gente vai trabalhar isso num evento, né? Mas a parte afetiva, para mim, também tem aquele momento de quando eu estou cozinhando para as pessoas que eu gosto, que é um sentimento completamente diferente. Por exemplo, assim, eu tenho pouca possibilidade de cozinhar para minha mãe, para o meu avô, porque eles não moram por aqui, né? Meu irmão. Que quando isso acontece, é de uma alegria muito intensa. É de um laço afetivo muito grande, assim, para mim. E aquilo é um prazer imenso, um prazer enorme. Nem parece que eu estou trabalhando, assim. Parece que, sabe, a gente se envolve tanto naquilo que é muito gostoso, né? E quando eu estou fazendo um evento,
Eu tenho que deixar um pouco de lado essa questão emocional, né? E trabalhar a questão técnica, a questão prática, a questão de prazo, de entrega, de tempo. Então, também tem essa relação, né? Essa relação nos eventos. E em casa, interessante, assim, aqui em casa, eu mudei muito minha alimentação de um tempo para cá. Eu tenho buscado um pouco mais de consciência alimentar, desde que começou a pandemia, que eu tive uma compulsão alimentar, e aí eu engordei 10 quilos. Nossa! E eu passei por uma fase muito difícil, assim, então... e daí a comida passa a ser ela passa a te desmotivar, né? Você come, você entra numa compulsão, você entra num lapso, assim, tenebroso da comida, né? Que tem muita gente que sofre com isso também, né? Que é bom a gente falar também sobre isso, né? E aí, resgatar o conhecimento na comida é muito importante. Então, chegou um momento, assim, que eu não conseguia sentir prazer em comer uma maçã, por exemplo. Tinha que ser um doce, tinha que ser uma barra de chocolate, tinha que ser alguma coisa que causasse uma emoção muito grande nas minhas papilas gustativas, para despertar em mim essa sinapse, esse estímulo elétrico no meu cérebro, como uma droga mesmo faz, né? Sim. Então, resgatar esse conceito de comer uma fruta, sentir, porque ela tem o açúcar, tá ali o açúcar, né? Você não precisa pegar o pacote de açúcar, tá ali o açúcar, tá na fruta. Escolhe a fruta direito. Então, espera o tempo da fruta para amadurecer, para você sentir o sabor da fruta. Então, essa conexão também, eu também tive que refazer essa conexão, que a gente vai perdendo ao longo do tempo, né? Que legal, então, agora, isso. A gente vai perdendo, sim, ao longo do tempo. Porque a comida, ela pode ser muito fácil de fazer, assim, com ingredientes industrializados, né? Tudo você tem na lata, hoje você abre, você põe na panela, e daí você acha que a comida é aquilo, né? Não é. Não é, né? Você trouxe um elemento muito interessante, Ju, que você falou assim, que a gente vai... eu me perdi na palavra, mas você trouxe assim, que a gente precisa estar consciente para a sua necessidade daquele momento, e que essas necessidades, elas vão modificando, elas vão transmutando. E o próprio ser humano, né, que está em constante mutação, a gente está o tempo inteiro se reinventando, e aí, de novo, voltando lá para trás, quando a escolha da carreira, se a gente está desconectado, né, de nós mesmos naquele momento, você passa a se confundir com as suas necessidades nutricionais, com as suas necessidades de tipo de escolha dos alimentos, né? Isso? Porque assim, trocando em miúdos, né? O que é se alimentar? Se alimentar é trocar energia. Você pegar a energia do alimento e transferir energia para o teu corpo, né? Esse é o princípio da alimentação. Então, a evolução do ser humano, ela vem mostrando, né, que o ser humano precisava caçar, e aí descobriu o fogo, e aí desenvolveu as relações em relação à comida, as cerimônias, os rituais. Então, vai acontecendo uma evolução, né? Depois teve a Revolução Industrial, a Revolução Industrial na alimentação, que trouxe toda essa parte dos ultraprocessados, fast foods, e aí desconectou, né, a essência da alimentação com as pessoas. Foi de uns 20 anos para cá, assim, que teve essa ruptura da essência, do essencial da alimentação, né? E aí a alimentação, ela passou a ser vendida como alguma coisa que você abre, industrializado, e come. Uma e comida. Aí você não pensa na troca, você não pensa no que aquilo tem de energia para você. Muito interessante. A planta que absorveu a luz do sol, que você está comendo, a folha de alface, tem um prana, né, que é a energia solar, o fóton que passou dentro da célula, que fez a fotossíntese. E daí as pessoas banalizam, falam, eu vou comer só a carne, porque a vaca já comeu a carne, daí a energia da carne.
E daí começa essa banalização, né, também, um pouco dessa banalização. Mas a gente precisa entender que a comida é essa troca de energia, né? E quanto mais essencial, quanto mais a gente for buscar na essência do alimento essa energia, é melhor para o nosso organismo. Que legal, muito, muito bacana. Eu mesma nunca tinha parado para pensar nessa questão da troca da energia, que o alimento ele tem aquela determinada características de energia. E essa nutrição, essa troca quer dizer, vai para dentro do nosso organismo, a energia é muito mais do que a questão química do alimento, né? Então, ela é uma outra dimensão já, a gente fala do alimento numa outra dimensão já, né? Muito, muito legal. E aí, Ju, você trouxe um ponto que eu achei muito interessante, quando você fala, né, olha, esse alimento vai contribuir para as nossas sinapses. Inevitavelmente, eu que passo ali, sou uma estudiosa e curiosa da neurociência, dos estudos de tradição, né? Estou sempre ali em busca de novo conhecimento. Inevitavelmente, eu parei para pensar, falei, gente, olha que coisa maluca. Então, quer dizer que todo o tipo de alimento, além da questão só meramente, como eu disse, né, biofísica, né, ela também tem a questão metafísica. Oi? Ela tem a questão metafísica, daquilo que é sutil. Até a influência. Então, veja, já está comprovado, a ciência já comprova que dentro dessas novas sinapses são descargas elétricas que são intercambiadas com o ambiente. Então, para quem não sabe, se você não sabe, quando você entra num lugar e fala, esse ambiente me deixou assim assado, isso é influência do externo. E do mesmo jeito, você leva também para o ambiente onde você está a sua carga de pensamento, a forma com que você está pensando, o que você está emanando nas suas emoções. E então, Juliano, quando a gente vai tirar o momento do preparo, essa é a sua magia, essa é a magia que você põe ali quando você vai preparar um alimento. Você tem essa consciência de toda essa complexidade. E aí, só um parênteses, né? Para quem não sabe o que é complexidade, tá dizendo? Complexidade quer dizer plexo quer dizer tecido, né? E o complexo é um tecido sobre o outro. Então, você faz quase que rapidamente todo esse cálculo do que é energia, da parte elétrica, das descargas elétricas, químicas, neuroquímicas, neuroelétricos, as sinapses, as nossas emoções, o ambiente, ufa! E o alimento. O alimento e o que está aqui para nutrir, né? Que o alimento está aqui para nutrir, ele não está para envenenar a gente, né? Ele está para nutrir. A gente precisa saber a quantidade de comida que tem que comer, a quantidade de comida, a quantidade de energia que você gasta, a quantidade de energia que você precisa repor. E é por isso que as pessoas estão tendo esse descontrole muito grande, obesidade, toda essa questão da compulsão alimentar, da alimentação, ela deixa de ser fundamental, ela deixa de ser essencial, ela deixa de alimentar, né? Que legal, então, gente do céu. Um pouco disso. Eu não sei nem por onde que eu... Um exemplo dessa coisa, dessa coisa sutil, assim, né? Dessa coisa invisível e sutil. Eu estava lendo um livro um tempo atrás, depois eu vou lembrar o nome. E aí eu estava em busca de uma conexão com a minha criança interna. Tá. Resgate da criança interna e tal. Eu estava lendo um pouco sobre isso, né? E aí eu descobri que da água solarizada, já ouviu falar? Já, mas conta para nós, compartilha aí como é que é essa... Então, isso quer dizer em relação à energia, né? O Sol, fonte de toda a energia do universo, do universo não, né? Da nossa galáxia, mas fonte de toda a energia que abastece o nosso planeta. Sim. Né? Sem a energia do Sol, a gente não tem como transformar essa energia, né? Se não fosse o Sol, a gente não teria como, né? A fotossíntese. A fotossíntese é uma resposta. Uma Desculpe. É uma resposta. Te cortei. Exatamente. A fotossíntese é uma resposta. É uma resposta adaptativa que as plantas tiveram, né? No processo da evolução.
Mas a questão da água, teoricamente, ela quer dizer que a luz é carregada de fótons, de energia, né? Fotoelétrica. Então, a luz ela pode energizar as moléculas de água, realinhar as moléculas de água, que a água não é tudo igual, né? Eu estava vendo esses dias, a gente percebe assim, a gente precisa beber água, mas a água não é tudo igual, né? A água da torneira é uma, a água da mineral é outra, tem minerais, tem sais, né? Tem energia cinética acontecendo ali nas moléculas, e às vezes a água está desarranjada, né? Você bebe uma água desarranjada, uma água pesada, tem um gosto. Então, eu comprei uma garrafa de vidro azul e eu deixo a água no sol para ela solarizar. A intenção, teoricamente, a intenção é trazer a vibração dos fótons, né, e realinhar as moléculas de água. E aí isso quer dizer que reflete nessa conexão com a criança, essa água solarizada azul. Aí eu comecei a tomar isso, assim, é legal porque muda o sabor da água, assim, é sutil, mas você sente uma mudança no gosto, assim, é interessante, né? Nossa, e a água que também legal. é alimento. Deixa eu já perguntar duas coisas sobre água solarizada, então. Aí, para quem está assistindo a gente, quero solarizar minha água. Pode ser garrafa de plástico, Juliano? Ou Não, tem... o interessante é de vidro, e daí cada cor, ela funciona, cada cor tem um espectro de luz separado, uma faixa de luz, de comprimento de onda, né? Que aí são específicas, assim. Então, para mim, eu uso a azul, né? Mas tem amarela, tem verde, Por conta disso que você fala da criança, eu não sei se tem a mesma questão da memória afetiva, assim, é isso ou não? Passa por aí ou não? Estou enganada. Passa um pouco por aí, passa um pouco por aí. Esse resgate da criança interior, esse acalmar a criança interior dentro do organismo. Né? Acolher, acalmar isso. Muito legal. E aí, mais uma pergunta, Ju. A gente pode usar também essa água, deixar ela nesse processo de solarização para utilizar ela na produção do alimento, ou isso quando ferve modifica, ou como é que é? Conta um pouquinho assim para a gente isso. Eu acho que seria interessante. É claro que você precisa de um volume muito grande, né, para você usar, cozinhar. Você precisa de um volume muito grande dessa água. Mas eu acredito que daria para usar, sim, com certeza. Eu tive uma experiência uma vez com o nosso jantar quântico. Vamos falar dele. Nosso jantar quântico, a água que a gente bebeu, ela foi preparada durante todo o dia com mensagens, com palavras de prosperidade, abundância, riqueza, também para trazer esse realinhamento molecular, né, das moléculas da água e fazer a água ficar equilibrada, alinhada. Então, também tem essa outra maneira, né? Cristais também fazem isso com a água, né? Esse realinhamento, esse alinhamento das moléculas. Então, alguns cristais também têm esse poder, né? Essa magnetização e tal. Então, são vários as ferramentas aí que pode usar, né? Que a gente pode usar. Nossa, que legal. E olha só, inevitavelmente, né? A gente já conversou, já falei para você sobre a questão do turismo, hospitalidade, eventos, todas essas áreas que compõem, né, a hospitalidade. O mais bacana disso tudo, que eu acho que você trouxe, eu acho que é uma contribuição mega importante, que para quem não percebeu a mensagem do Juliano, vou evidenciar agora, né? Quanto mais eu me acolho, quanto mais você se acolhe, quanto mais você se autoconhece, quanto mais você identifica as suas necessidades e nutre ela, não só olha que riqueza de informações ele trouxe para a seleção dos alimentos, preparo da água. Quanto mais você se acolhe, mais amorosidade consigo mesmo. Qual é o resultado, Juliano? Mais amorosidade com o outro, né? Mais tolerância com o outro. É menos angústia, é menos ansiedade, né? Você já vai com essa mente pacificada para lidar com o outro, né? E mais do que nunca, neste momento, a gente está aí se transformando. E aí é mais um elemento.
que você trouxe. Gente, olha só, né? A experiência super, assim, humanizada do Juliano. Olha, passei por essas dificuldades agora na pandemia, me desequilibrei aí, né? Precisei me rever nesse sentido. E é muito interessante porque você modifica a vida, ela é que nem um batimento cardíaco mesmo, né? Você desce, aí você dá aquela consciência do que está acontecendo, lança a mão dos instrumentos para reinventar e se reconectar, né? É muito legal. E assim, você tem alguma sugestão ou alguma dica para quem hoje pode estar desconectado ou sofrendo de algum... Aqui não é né? Lógico que a gente não vai... quem tiver realmente com problema precisa consultar um médico e tudo mais, mas uma dica simples para o dia a dia, para começar o processo de reconexão e autoafetividade, autohospitalidade, autocuidado, né? Para mim, funcionou muito o trabalho manual, né? Então, por exemplo, assim, eu fui buscar... Chegou num momento da minha vida que eu trabalhava com gastronomia e o meu hobby era gastronomia. Então, quando eu estava de folga, eu cozinhava também. Então, eu me desconectei de várias outras coisas. Eu precisei voltar lá atrás. Então, foi ali que eu fiz o resgate da criança interior, acolher. Eu voltei lá para trás, mentalmente. Lembrei do que eu gostava de fazer quando criança. E aí, eu caí na cerâmica. Aí eu comecei a estudar cerâmica e comecei a estudar o processo criativo dentro da cerâmica, toda essa parte de amassar, de estar em contato com barro, com a natureza, a transformação, né, a pintura. Então, isso me ajudou bastante, assim, essa reconexão teve sucesso graças a isso, assim. Então, se eu tivesse que dar um conselho, uma sugestão, eu acho que seria assim, encontrar prazer em alguma coisa que você gostava muito de fazer lá atrás, quando criança, e volte a fazer isso, você vai te fazer muito bem. Nossa, Ju, que coisa mais, assim, relevante, né? Porque a gente tem o hábito mesmo, e é uma linha muito tênue, né? A gente que fala muito sobre fazer aquilo que gosta, gostar daquilo que faz, é uma linha muito tênue para a gente se tornar um workaholic, né? Quase por assim dizer, né? É muito legal esse alerta, assim, né? Que por mais prazeroso que seja aquilo com o que a gente trabalha, abrir espaço para fazer aquilo que a gente simplesmente gosta. E uma dica aí que você trouxe é essa questão de resgatar lá da criança. E eu ouvi você falando, eu fui buscar lá na minha infância um trabalho manual. Inevitavelmente eu lembrei de você contando aqui quando você ia lá fazer os carimbos, né, para os alunos. Quer dizer, é manual, é um trabalho manual, né? Olha que interessante isso, né? Muito legal. Então, para quem hoje é jovem aí gente, nós estamos vivendo um momento de total reinvenção da forma de se trabalhar. E mais do que nunca, a prestação de serviços, ela vai ser o carro-chefe de quem, ou você vai trabalhar na área de tecnologia, com programar, fazer programas de códigos, né, para tecnologia, ou você vai trabalhar na interface, como nós estamos aqui agora, ter que desenvolver aí conhecimentos tecnológicos para lidar com a tecnologia, ou, mais do que nunca, prestar serviços, trabalhar o nosso lado humano com o ser humano. E o diferencial vai vir justamente dessas percepções. Quanto mais cedo você identificar que uma coisa não é só uma coisa, ou seja, que uma comida não é só comida, ela é um alimento e ela tem não só a função, mas múltiplas formas para você, para quando você está prestando serviço, para quando você está se nutrindo em termos de alimento e para quando você está se reequilibrando com o seu organismo. E ainda assim, trabalho, momentos de lazer, intercambiar, né, Juliano? Intercambiar, muito legal, muitas informações aí. E aí eu quero saber mais sobre a questão, já aprendemos um pouquinho sobre a água solarizada, e o que mais você faz na hora de preparar? Agora vem aí, final de ano, muita gente indo para a cozinha,
essa semana para preparar o momento de confraternização? Dá uma palhinha, Juliano, dá uma diquinha aí de quem não é chefe, eu não sou chefe, mas quero aí não necessariamente fazer um prato de chefe, mas o que eu posso me preparar com os recursos mais primordiais de ser humano que eu tenho para preparar o meu alimento, né? Você sabe o que eu acho disso tudo? Assim, muito legal essa pergunta, né? Que chega no Natal e a gente é conduzido a cultura alimentar que não é a nossa cultura alimentar. Comer o peru não é a nossa cultura alimentar, é uma cultura alimentar que não vem do nosso hemisfério. Então a gente é condicionado a ter essa cultura, né? E eu de um tempo para cá chega nesse momento e para mim não faz mais sentido na minha ceia ter todo isso que tem envolvido, assim, sabe? E então eu diria assim, a gente tem que comer o que a gente gosta, né? Legal. Por quê? Você não come peru. Se você gostasse de peru, você ia comer peru outras vezes no ano. Você não ia comer só no Natal, né? Entendi. Então, assim, entendi. essa coisa comercial, né? Essa coisa maçante que vão colocando na nossa cabeça a mídia, a televisão e tal, e vender. Então, isso não é nada saudável, né? O legal Muito é você... o legal, de repente, é você pegar uma receita da sua avó. Vamos fazer a receita da minha avó, vamos fazer aquela receita que faz muito tempo que a gente não come. Qual que é aquela receita, entendeu? Faz um prato, homenageia uma pessoa da família com o prato, ou liga para a avó, ou chama a avó, ou liga para aquela tia. Todo mundo tem aquela tia que cozinha bem, né? Que sabe os segredinhos, assim, sabe os segredinhos da família, assim, né? Então, eu acho que resgatar esse conceito familiar do que é o Natal para cada família, acho que também é muito importante, assim, sabe? A gente deixar de fazer parte desse padrão que foi criado, né? E reescrever um padrão que faça mais sentido para as famílias, assim. Eu acho que de acordo com a regionalidade também, né? Com tudo que o nosso país oferece. Então, eu acho que esse pensamento também faz parte nesse momento, né? Nossa, gente, olha só, hein? Então, é uma oportunidade, inclusive, de ressignificar o que é Natal, ressignificar o que é a comemoração, né? Ressignificar no sentido, inclusive, de reinventar de acordo com aquilo que faz sentido para a minha personalidade, para o meu organismo, para as pessoas que estão comigo, e que muitas vezes você quiser até abrir mão daquela mesa de Instagram, né, por assim dizer, abrir mão dessa mesa organizada só para sair bonito na foto, que ela seja uma mesa muito mais afetiva, que ela seja uma mesa muito mais verdadeira, muito mais alinhada com aquilo que faz sentido para cada um de nós, né? Muito, muito legal. Eu acredito nessa filosofia. E aí, olha só, né? Que mega contribuição. E eu vou te provocar de novo, porque eu quero saber de novo qual que é o estado mental de uma pessoa que vai preparar um alimento, né? Por que eu tô falando isso, né? Para quem está assistindo aqui, depois vai ver que eu fico falando do Juliano, uma experiência. Então, agora eu vou dar um contexto. Em 2018, que acho que até vou olhar no calendário aqui, mas deve ter sido para essa época, né, Ju? Foi, acho que 2018, eu tive o grande prazer de ter o Juliano junto com um grupo de pessoas mega especiais numa turma de Quantic Mind que a gente executou. E aí já fica aí provocado o que é Quantic Mind, porque o ano que vem vai ter vai ter no formato, a gente vai fazer híbrido, né? Online e com os momentos de encontros que eles vão ser assim do que eu estou chamando de são retiros, tá? Que a gente vai fazer aí no formato de enfim, né?
presenciais. Mas, depois isso para outro momento, então, voltando ao contexto. Quando a gente fez o encerramento, o Juliano, ele teve, assim, uns momentos de consciência que compartilhou conosco e que foi, assim, nos presenteou extremamente ao longo dos encontros, mas no encerramento, ele assumiu, chamou para si a responsabilidade de nos organizar um jantar quântico. Gente, não tem palavras para descrever coisas do tipo. Primeiro, sentir-se presenteado com um evento daquele. Para mim, foi completamente inovador. Se eu posso dizer que algo foi inovador, essa foi uma das oportunidades. Segundo, que foi assim... o talento do Juliano na cozinha, ele é simplesmente ímpar. Eu não tenho nem como dizer que eu fui aflorada pelos meus 5 sentidos ali naquela oportunidade. Agora, não era simplesmente um jantar. A preparação desse jantar, ela foi muito, muito, muito peculiar. Tanto que quando nós chegamos, né, no local onde ele nos recepcionou para esse evento, para essa oportunidade, eu sei que você sentia no ar. O cheiro era diferente, o som era diferente. Depois a gente veio sentindo paladar, tudo isso diferente. E não era tão mágico e não mágico ao mesmo tempo, porque não tinha nada de exótico, né? Mas ao mesmo tempo era tudo muito tão especial e tão envolvente. E aí, claro, teve alguns ritos que eu não vou conseguir nem descrever aqui agora, teve alguns ritos de palavras que ele compartilhou conosco na mesa que expressavam emoções, né? Mas eu quero saber muito, Juliano, compartilha conosco qual era o seu estado mental, qual era a sua mentalidade. Me fala agora do seu mindset na preparação daquele momento, por favor. Então, geralmente as pessoas me pedem para fazer comida, né? Ai, quando que você vai fazer uma comida e bababá? E fica aquela coisa daquela obrigação, aquela coisa chata, aquele sentimento de obrigação, que é péssimo para qualquer pessoa. Então, nesse jantar, isso não aconteceu. Esse foi o primeiro ponto, assim. Nasceu dentro de mim uma vontade de retribuir tudo que eu estava absorvendo com o grupo. Cada um do grupo somava em muitas qualidades, assim, né? Que cada um tem, somaram para mim. Então, eu senti, nasceu em mim esse desejo de fazer, de mostrar a minha habilidade, o meu dom. E aí eu pensei assim, o que eu posso fazer para ser diferente? Né? Se a gente já estava no conceito do mastermind, das relações humanas, de habilidades, do emocional, né? Então eu resolvi estudar um pouquinho sobre isso. Foi que eu comecei a ver esse negócio da água também, das moléculas de água, do realinhamento e tal. E aí eu cheguei num estudo que falava no japonês, que fotografou os cristais de água com determinadas frequências de vibrações, assim, sabe? Então, por exemplo, assim, ele fotografou a água lá com amor, com prosperidade, e ela fica uma geometria muito bonita, muito linear, assim. E aí, quando a mensagem é negativa, ela fica uma forma feia, fica uma forma sem geometria, sem alinhamento, né? Então, comecei a pensar nisso também na comida, né? E aí, nesse jantar, eu trabalhei, a gente teve lá o meu expediente de manhã, e aí eu pedi para todo mundo sair da cozinha, que eu queria ter um momento sozinho, eu não queria que contaminação de energia de outras pessoas, eu queria transformar aquele ambiente, né? Então, eu comecei transformando aquele ambiente na luz, eu trabalhei com uma luz muito baixa, bem sutil, bem penumbra. Aí eu liguei consegui uma música de uma vibração de 528 Hz e fiquei nessa vibração, escutando essa música, e aí mentalizando coisas boas para todas as pessoas que iam. Pensei muito nas pessoas que iam frequentar o jantar.
né? E fui desenrolando isso em relação a esse mindset, né? E aí na mesa eu tive cuidado de colocar algumas poesias para as pessoas, coloquei palavras na água, na jarra de água, amor, carinho, prosperidade, riqueza, abundância, né? Então eu carreguei energeticamente o ambiente para que quando as pessoas chegassem sentisse isso que você sentiu, essa preparação, né? Mas foi muito gostoso, assim. Engraçado que a cozinha lá tem o canil do lado, né? Que é na casa do meu amigo. E daí tem os cachorrinhos que ficam ali, dois golden, 2 labradores, eles ficam sempre por ali na cozinha, por fora da cozinha, assim, né? E aquele dia, o cachorro chama Juliano também, né? Cachorro Juliano. Cachorro Juliano. E bonitinho, assim, porque ele chegou na porta da cozinha, colocou as 2 patinhas assim, colocou e ficou ali, sabe, assim, parecia que ele estava sentindo que aquilo estava calmo, estava tranquilo, que estava numa good vibes, assim. E como isso reflete, né? Como isso faz diferença, assim. Tem muita gente que não percebe isso, mas isso faz muita diferença, assim. Nossa, Ju, eu só tenho a dizer que eu acho assim que esse é o ápice da elegância, da sofisticação, da riqueza. Por quê? Porque somente quando a gente está tamanha estado de tranquilidade e né, assim, êxtase, como a gente pode ficar, e sem nenhuma influência de nenhuma necessidade de... como é que eu vou dizer assim, de suportes, né, alcoólico, nada disso, né? Quando realmente, assim, eu diria que ali é o ápice da conexão com a divindade, né? Então, assim, gente, para quem está ouvindo a gente falar, vai pensar que era algum ambiente esotérico, que tinha... Não, nada disso. Não tinha incenso, não tinha nada disso. Nada. Era tudo muito natural. E agora, ouvindo você falar, me lembro muito bem, assim, realmente, a música ela era muito especial. Os cheiros eram especiais, a composição de cores, né, da mesa, a colocação da mesa com a natureza, com os vidros, porque era um ambiente que tinha muito vidro, vinha muita luz também, de fora a gente chegou era de dia. Então, assim, os 5 sentidos realmente acolhidos com afetividade, né? E a gente saborear, né? Na questão gustativa, saborear aquela refeição que tinha sido preparada de uma forma bastante sui generis, né? Então, olha, Ju, eu acho assim, reproduzir esse tipo de possibilidade é de um refinamento, é de uma tamanha elegância que eu digo assim, é estar muito próximo daquilo que significa riqueza, prosperidade. E eu desejo a todas as pessoas do mundo, e quem estiver ouvindo a gente agora, ou não, daqui a pouquinho eu vou dar uma olhadinha no chat, quem estiver ouvindo a gente agora ou depois, eu desejo a todo mundo que realmente possa experienciar, possa viver uma experiência dessas, pelo menos uma vez na vida. Porque você vai estar conectado realmente com a divindade neste exato momento, né? Olha, estamos indo para os momentos finais, Juliano. Deixa eu ver se tem aqui como é que são as participações e as perguntas. Olha, na realidade... Oi. Deixa eu ver. Tem aqui muito boas-vindas, felicitações, agradecimentos e comentários do tipo assim... Que novidade, que isso e aquilo, né? Então, tem muita gente comentando perguntas específicas. Acho que a gente também deu uma volta na conversa tão grande assim, que acho que quem for assistir vai precisar de assistir mais de uma vez, porque tem muito conteúdo nesse encontro. A gente trouxe muitos elementos, nós falamos, e eu quero só assim realmente retomar e lembrar que o fazer, né? O fazer gastronômico, se você me permite usar essa expressão, chefe, ele vai muito
além do que simplesmente selecionar os alimentos, né? Então, eu acho que a gente passa ele por uma questão instrumental, de seleção da parte técnica, das habilidades de cada um, passa pela questão de você trazer a consciência do seu porquê naquele momento, qual é o seu objetivo naquele momento, se é simplesmente comer rapidamente para tocar o dia, se é simplesmente fazer um reequilíbrio de energia no seu organismo, se é restaurar questões emocionais, afetivas da sua criança interior, como você ricamente trouxe, ou se é também atender um pedido, uma expectativa de alguém, né? E eu acho assim, Ju, o que você deixa assim, que me conectou muito com o meu coração neste momento, foi o que você trouxe assim de mágico, entre muitas coisas. Você sabe como eu adoro falar com você, interagir com você. Mas essa questão nasceu dentro de mim. Esse desejo, nasceu em mim esse desejo. Então, eu acho que quero convidar você aí para uma mensagem final, mas eu já deixo aqui um feedback para você, que a partir de hoje eu vou olhar tudo que brota em mim de desejo para qualquer atividade que eu vá executar, não só na cozinha, mas para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, né? O que nasce em mim e eu executo e dou para alguém, né? Que lindo isso, né? Que é muito legal isso, assim, poder se escutar, né? Às vezes é tão sutil, é tão delicado dentro da gente isso, e a gente não se escuta, né? Porque a gente está sob forte influência de sons, de cheiros, de barulhos do mundo exterior. A gente não se conecta, né? E a conexão ela só é possível quando você silencia e você olha para dentro e você medita um pouco, e é ali que você obtém a resposta, né? Então, mais ou menos que por aí. Maravilha! Meu Deus, você é um encanto, né? Quero saber se você tem alguma mensagem final, que a gente está indo para nossa 1 hora e pouquinho. Na verdade, ficamos um pouco mais, mas quero saber o que você deixa aí de mensagem final. Eu quero dizer para você que agradeço muito sua disponibilidade. Quero dizer para você que você é uma pessoa que tem sempre, assim, tem um carinho muito especial e a porta do meu coração está sempre aberta para você. E eu quero ouvir tua mensagem final aí para quem vai assistir depois, ou quem está, enfim, para quem está agora ou vem depois na nossa conversa. Que legal. Eu queria agradecer você pelo convite, foi muito legal conversar com você sobre isso tudo. E é um conteúdo extenso, né? A gente começa a pensar, mas é um conteúdo extenso, né? Complexo. Mas eu queria deixar a mensagem assim: se conecte com a sua família e tente buscar na alimentação alguma coisa que conecte com a família, com a essência, com o pai, com mãe, com avós, com tios. Eu acho que isso é muito importante. É muito importante. Passar isso como um legado também para as gerações, assim, acho que também é muito importante. A gente vive num período que as crianças elas estão perdendo esse legado familiar, gastronômico, cultural que as famílias têm, né? Então acho que esse resgate é muito importante, assim, né? E a gente muito separado agora com esse negócio de pandemia, também isso reflete, né? Essa segregação, essa separação. Então, tentar resgatar um pouco mais esse laço afetivo, familiar, reconstruir isso e deixar isso como legado para as pessoas. Acho que isso é a maior contribuição que a gente pode deixar. Que maravilha! Olha só, um presente de final de ano com recomendações do chefe Juliano Marasca, que eu tenho muito orgulho de dizer, de chamar de amigo. Ju, de novo, muito, muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. Eu tenho certeza que quem gostar desse tipo de conteúdo, para quem fizer sentido do conteúdo sobre o autoaprimoramento, autoevolução, vai querer ouvir de novo, porque tem muitos pedacinhos aí de abordagens, né? Ju, muito obrigada de novo. Desejo você também um maravilhoso final de ano.
e portas abertas. Que venha 2021, né? Que venha 2021 com muitos projetos, né? Saudades dos Exatamente. encontros, dos nossos encontros. Haverão, vai acontecer. Um beijo, Ju. Vou encerrando aqui a transmissão. Se quiser ficar Tá por bom. aí ainda, a gente se fala um pouquinho. Vou só encerrar a parte técnica aqui, ver se eu aprendi Tá bom. direitinho como é, tá? Então, Terra lá. obrigada, pessoal. E até a próxima, tá? Até o ano que vem, com uma agenda todo mês, um encontro novo, um tema novo, sempre com mentalidade disruptiva para o ser humano, a pessoa do futuro. Um beijo, até depois. Beijo. Tchau. Pronto, encerrei.